seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Organizações Infinitas, que, como você já cansou de saber, nasceu deste livro, Organizações Infinitas, que se tornou um dos livros mais vendidos do Brasil, já está na sua 3ª edição, best-seller aqui pela Veja. E eu estou sempre muito bem acompanhado nestes episódios do Piero Franceschi. E aí? Cristiano Cruel. Aí, pessoal. E ó, como você já sabe, toda quarta-feira às 17 horas tem episódio novo do nosso podcast. Para você ser avisado de que tem coisa nova, clica no sininho, se inscreve no canal, enfim, dá um jeito de receber as nossas notificações para você ficar sempre atualizado. Lembrando que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem também o link para o workshop Organizações Infinitas, que acontece aqui na sede da Start. Estamos gravando esse podcast aqui no nosso estúdio, que fica aqui em São Paulo, e você pode participar comigo, com o Cristiano e com o Piero durante um dia aqui na sede da Start. Então, senhores, o papo hoje é para falar sobre Google, Microsoft, a confusão que está nessa disputa dessas duas empresas, o que aconteceu com eles aí no primeiro trimestre, foram divulgados os resultados, né? O balanço dessas empresas ali. O balanço da Microsoft foi um balanço muito sólido, cresceu receita, cresceu lucro, e o mais impressionante, cresceu a base de receita, de grana, de clientes da área de nuvem, né? De computação em nuvem, que inclui não só armazenamento, mas as ferramentas de nuvem ali da Microsoft, que hoje inclui Word, os softwares todos ali. E tem o balanço do Google, que aí andou meio de lado. A receita cresceu um pouquinho, o lucro caiu, o YouTube perdeu dinheiro lá na publicidade, também ficou menor do que no ano passado. E aí a gente tem o cenário dessas duas empresas que disputaram esse primeiro semestre aí a liderança de AI, de buscador, quem vai vencer essa batalha. Fato é que, no mundo de nuvem, a Microsoft, que começou depois, chegou lá no segundo lugar e está muito à frente do Google. A Microsoft faturou 22 bilhões de dólares com nuvem contra 7 bi do Google. É quase 3 vezes mais, ou mais que 3 vezes, do que o Google faturou. A Microsoft ainda está atrás da Amazon, mas o Google ficou para trás. O que aconteceu, Cristiano Cruel, para o Google ficar para trás nesse negócio de nuvem? Não sei, mas vamos lá. Eu acho que esse negócio da nuvem é ele transformou mercados inteiros. O conceito, o modelo de negócio, tecnologia mais modelo de negócio, eu acho que habilitou a criação de muitas startups que escalaram muito. Até pouco tempo atrás, eu não sei se hoje ainda vale, mas Netflix rodava em serviço de nuvem de terceiro, Spotify em serviço de nuvem de terceiros, então fazia isso. Então a nuvem, ela habilitou novos entrantes e companhias a ter escala num custo que não conseguiram ter antes, né? O que me impressionou nesse reporte do Google foi que é a primeira vez que o serviço de nuvem do Google deu lucro em 10 anos. Então sempre era uma aposta muito grande. Eu acho que quando eles separaram, começaram a colocar lá nos balanços deles separado, foi a primeira vez que teve lucro, ainda pequeno e lucro. E ele é interessante, é 1/3 do faturamento da Microsoft. Com nuvem, né? Com nuvem, no quesito nuvem. E a Microsoft entrou depois, eu acho, nesse mercado. Então o Google, ele é um serviço impressionante, uma empresa de tecnologia incrível, talvez não tão forte no mercado corporativo, né? Então surgiu a Amazon, que eu acho que a Amazon criou quase uma categoria de nuvem de serviço que é através do AWS, né? Agora o Google, então, ele já estava no mercado, ele é criador disso, mas ele nunca aparentemente teve tanto mercado, tanto espaço no mercado como a Microsoft e como a Amazon, mas pela primeira vez ele mostrou o resultado na computação de nuvem. Eu acho que tem um momento assim, ó, na minha cabeça, o que trouxe esse jogo de computação de nuvem até aqui, e o jogo que começou há poucos dias atrás em computação, que vem aí uma nova computação em nuvem, que eu acho que é meio AI as a service, assim, inteligência artificial como serviço. O que é isso aí que eu não sei? O que é? Explica aí. AI as a service, alguns dizem, o que é computação em nuvem? Você colocava lá, como a Tainá estava nos explicando aqui, tem gente que pensa assim, não, é só para armazenar os arquivos lá, botar meus dados no iCloud. Não, as companhias começaram a botar serviço lá. Servidores, bancos de dados, sistemas completos. Como você fazia antes, uma companhia queria digitalizar seu serviço? O cara pegava uma área da empresa, fazia um piso elevado, criava um data center, botava ar-condicionado, sistema antifogo. E o custo, comprava servidor, comprava máquina, comprava... Aquela lógica para mim, né? Era uma coisa. Tanto é que muitas companhias grandes procrastinaram, ficaram muito reticentes, até com o tema de segurança, de
Vou mover meus dados para a nuvem. Os países debatendo. Sim. Mas o dado seu fiscal está aqui no Brasil, está lá não sei aonde. Aí os data centers começaram a replicar. Né? Então teve aquele momento ali do trauma, ainda ele vem acontecendo, mas para um entrante novo, quando ele botou na nuvem, ele começou a ter custo variável. Ele paga mais, mas acelera. Total. Tem alguns que começaram a gastar muito mais que se tivessem feito sua infraestrutura, mas era custo variável. Então, aquilo habilitou muitos serviços. Agora, o que a gente viu aí nas últimas semanas que a gente não para de falar de chat GPT e não sei o quê? Esse negócio roda porque tem um núcleo de serviço que roda na nuvem. Então, OpenAI tem? Tem. A Microsoft está botando no dele? Tem. Mas vários têm esse serviço. Então, vem aí uma nova geração, podemos falar mais de novos serviços de nuvem para que empresas e pessoas consigam criar utilitários, aplicativos e coisas ainda muito mais incríveis. Para mim, vem um novo estilingaço de serviços de nuvem que são catalisados por inteligência artificial. Eu acho que o Cru essa colocação de usar, né, esse serviço de inteligência artificial via nuvem, como as a service, acho que isso está começando agora e é uma tendência de futuro, acho que faz sentido olhar por essa perspectiva. Mas, Piero, quando a gente olha no detalhe, né, o Cru pegou um outro trecho ali que foi interessante. A Microsoft ela acelerou muito rápido nesse mercado de nuvem porque ela foi para cliente corporativo grande e ela usou estratégias diferentes. Por exemplo, a nuvem da Netflix, que rodava na Amazon, agora roda na Microsoft. A OpenAI, dona do ChatGPT, que antes não estava na nuvem da Microsoft também, agora vem para cá. A Microsoft está usando seu poder, dinheiro, influência, caixa, seja lá o que for, para trazer grandes empresas para cá. Ó, me assina um contrato aqui de 10 anos, os 3 primeiros anos você não paga nada e depois você começa a pagar. Então ela começa a usar outros artifícios para trazer grandes consumidores de nuvem para dentro da plataforma. O Google sempre foi, né, o Google Drive, essas ferramentas de nuvem de armazenamento do Google sempre foram talvez as mais populares, né, para pessoa física. Né? A da Microsoft, como o Azure, começou ali depois, né? Não foi a pessoa física que fez a Microsoft crescer nesse mercado de nuvem, foi o mercado corporativo. Igual a Amazon AWS, né? Também é bem mercado corporativo. Talvez foi aí que o Google não conseguiu, de fato, deslanchar. Mas essa estratégia, Piero, de trazer cliente para dentro da nuvem, oferecendo outras coisas ali e depois como estratégia também para se aproximar com a OpenAI, foi assim, a Microsoft primeiro deu nuvem para eles processarem os dados, aí depois investiu um pedacinho, aí depois quase comprou tudo. A Netflix também começou assim, ó, toma aqui nuvem, e agora já se fala que talvez pode comprar. É uma boa estratégia usar esses ativos que a empresa tem como ferramenta para crescer mercado? É legal olhar isso acontecendo, né? Primeiro que o cloud aí da Microsoft já é a principal linha de receita deles, né? Então, assim, a maior linha de receita. Hoje, você puder começar a explicar a Microsoft, começa por ali, quase 30%, né? Se eu não me engano. A Microsoft é uma empresa de cloud e um monte de outras coisas, que não necessariamente é o que a gente tem na cabeça, né? Historicamente, por óbvio, do Windows para frente. E isso é uma coisa interessante. Se olhar essa estratégia de crescimento de mercado, ela é bem antiga, né? De comprar carteira de clientes. Então, isso funcionava para qualquer outro tipo de negócio. Você chega num grande cliente, oferece para o cara 2, 3, 4, 5 anos, meses de carência, só me paga lá na frente em troca da tua fidelidade. Então esse é um modelo bem antigo e funciona em vários dos nossos mercados. Então é legal ver como os mercados vão mudando, mas as práticas são historicamente muito parecidas. Então acho que isso é um estímulo até para todo mundo que está assistindo, que não vende cloud, entender que essa é uma estratégia hoje que tem que ser muito feita para quem tem caixa. Então a Microsoft tem caixa, é rentável, consegue suportar 2, 3 anos de rentabilidade negativa, imaginando que isso se paga a partir da jornada com fidelidade. E esse é um mercado meio de soma zero. Assim, você ganha o cliente, você não ganha, né? Então, é um pouco de guerra de trincheira, que acho que é bacana. O que a Microsoft faz muito bem, acho que é um pouco do princípio ali do Satya Nadella, é de realmente criar essas parcerias estratégicas e começar a juntar os negócios de uma forma tão... que é o que eles chamam em inglês de entanglement, né? Elas estão tão entrelaçadas, tão juntas, que depois é muito mais fácil você fazer uma aquisição, fazer uma fusão, porque você já entendeu que culturalmente aquilo funciona, que você consegue criar valor junto, né? Que você consegue ter uma longevidade, uma perpetuidade do valor construído, que é a diferença dessas aquisições que a Microsoft tem feito de agora para as que elas fez em outro período, há 10 anos atrás, onde ela simplesmente comprava e botava para dentro, e ela aprendeu a duras penas, talvez a Nokia seja o exemplo mais claro, de colocar uma aquisição para dentro que não tem sinergia, que ela não testou e achar que vai funcionar por mágica. Então, acho que esse modelo de
criar uma parceria estratégica, uma aliança estratégica muito forte para entender mais do negócio e a partir daí construir é incrível. E querendo ou não, quando você tem a outra empresa parceira dentro do cloud, você começa a acompanhar, por exemplo, o ritmo de crescimento, você consegue entender o que está sendo transacionado lá, você começa a entender mais a dinâmica e a vida da empresa. Então, por óbvio, se você tem a Netflix rodando dentro do seu cloud, você consegue saber se, né, quanto tempo de gente tem lá, qual o tipo de gente, da onde que essas pessoas estão consumindo, qual é o hábito delas. Por mais que você tenha um data privacy, você começa a ter informações muito estratégicas, né, dentro Perfeito. de casa. Olha só, você falou, eu refleti aqui. A gente começou a usar do Google Gmail de graça, mas era até tanto de armazenamento. Então essa lógica era meio de freemium até que você engata e você começa a se disponibilizar a pagar. Gostei tanto, agora paga mais um pouquinho. Assim, para não perder, ou sei lá o quê. O mundo corporativo do B2B+, ele é disputas de contratos terríveis, mas depois que você cria o contrato é um LTVzão e se essa companhia vai crescendo, tanto é que acontecia até no mundo de startups. Traz as startups para iniciar os seus programas aqui, porque se ela larga no AWS e ela der certo, ela vai continuar aqui no AWS. Então a gente viu duas companhias. E a Microsoft, a gente assistiu recentemente, colocando dinheiro pesado na OpenAI para trazer isso como serviço embedado nos seus serviços, soluções e tudo. Mas a OpenAI também precisava de computação de alta potência em nuvem, senão ela não conseguiria fazer as coisas dela. Aí também tem, para não esquecer, eu achei aqui a Oracle, também do mundo corporativo. A Oracle tem em serviços de nuvem, eu acho que 1 bilhão, achei aqui, 1 bilhão de faturamento de serviço de nuvem. Muito menos dos que os 7 do Google e 22 da 22 Microsoft. Mas ela dobrou a receita em cloud, a Oracle. A Oracle ainda, mas no número contra o número passado dela, ela dobrou. E aí a gente pode colocar recentemente, a coisa vai, para mim, ela vai casando, quando a gente coloca a Amazon, que há pouco tempo atrás anunciou novos serviços de nuvem para inteligência artificial generativa. E a Amazon colocou à disposição não apenas... Ela diz, vem aqui nos serviços da Amazon, você quer brincar de coisa, jogar texto, tirar texto, fazer chatbot, aqui você vai achar o AI 21 Labs, que é uma startup israelense, é a OpenAI de Israel, que também tem um modelo lá. Ou vem aqui quais são as outras que eles fizeram aqui? Anthropic, que é aquela o irmão e a irmã que saíram da OpenAI e criaram uma empresa também. Então ela começou a fazer o quê? Serviços de nuvem, de serviços de outras empresas que fazem serviços, né? esses modelos, vamos dizer. E ela chamou isso de Bedrock, né? Bedrock, cama de pedra. E que tem um monte de serviço lá, inclusive vai ter mais os serviços de nuvem de inteligência artificial generativa e essa onda nova da própria Amazon. Então olha só o desenho. Esses novos grandes algoritmos que permitem que uma pessoa tenha uma ideia e faça uma coisa incrível, esses algoritmos permitem fazer coisas generativas. O que é isso? Joga texto, sai texto. Joga um textão, ele faz um resumo. Joga um texto, sai uma imagem. Joga um áudio, ele traz o texto. Joga o texto, vira um áudio. Joga uma imagem, ele transcreve. Joga uma imagem, ele substitui aquela imagem dentro daquele vídeo. Isso é o generativo. Sim. Só que você precisa de serviços de nuvem e precisa intensa computação. Por isso que muitos brigam que nessa briga toda tem um que está se dando bem sempre, que é a empresa NVIDIA, que faz processadores que criam placas. Tudo isso. E por isso que nós ouvimos recentemente que o Elon Musk criou um negócio novo de AI, eu acho que como é que é o nome? Truth AI, eu acho que é. E ele começou fazendo o quê? Comprando um monte de hardware. Para colocar em algum lugar para prestar mais serviço para ele e eventualmente para os outros. Olha, as coisas todas elas vão meio se conectando, parecem distantes, parece que é um papo tech aqui, parece que é uma grande lá, mas ela está criando uma nova infraestrutura, no meu entender, para criar mais surgimento de outros serviços e outros negócios. Por isso que vem a piada. Vem aí o unicórnio de uma pessoa só. Porque o cara usa serviço de nuvem e esse monte de ferramenta generativa e ele é capaz de criar soluções, precisava um batalhão de gente para fazer. Agora, olhando para essas... Eu abri, por exemplo, aqui a comparação, né? As 3 maiores empresas de nuvem do mundo são nessa ordem, né? A Amazon, Microsoft, depois o Google, a quarta é a chinesa,
o Alibaba, a nuvem do Alibaba é a quarta maior empresa de nuvem do mundo. E você olha os 10, por exemplo, se olhar a lista dos 10 maiores, a Apple não aparece. A Apple não jogou esse jogo, ela não escolheu jogar esse jogo. A Apple também não escolheu jogar o joguinho do AI como Google, Microsoft, a Amazon estão jogando. O AI que vai lá na ponta fazer ferramenta, não sei o quê. Todas essas grandes, elas são empresas de serviços, né? Nenhuma delas vende coisas, né? A Amazon é um marketplace, mas ela não tem o produto, ela intermedia ali o negócio. A Microsoft é software, o Google também é serviço. Nenhuma delas vende, e a Apple vende coisa. O fato da Apple não participar dessas confusões significa uma distopia, um desfoco ou um foco muito grande, ou ela deixa essas outras aí se batendo, se brigando, se destruindo, enquanto ela vai sozinha para outro caminho? O que vocês acham? Por que ela saiu fora dessa? Falamos aqui de nuvem de AI, a Apple não aparece nessa história. E continua lá valendo seus 2,6, 2,7 trilhões de dólares. Acho que a Apple é uma empresa de consumer goods, né? Ela é uma empresa B2C, né? Óbvio que ela tem uma outra coisa que acaba encostando no corporativo, mas acho que é uma escolha lá atrás, quando ela decidiu brigar com o PC, na época lá de IBM e tudo mais, ela falou, cara, você é chato, corporativo e tudo mais, o meu negócio aqui é consumidor final, gente que tá escolhendo o dia a dia. Então, acho que por escolha de natureza, ela já é uma empresa mais B2C, ela escapa disso. Agora, elas têm uma inversão, né? Assim, a Apple, entre 18% e 20% da receita é serviços e os 80% restantes são coisas, né? Hardware. E as outras empresas, de forma geral, ou são inversas ou praticamente 100% serviços, né? Talvez com exceções. Mas então elas têm estratégias muito diferentes, são empresas de tecnologia muito diferentes. Se você comparar a Amazon, tem uma operação muito difusa, dispersa, tem um pouco de hardware, tem um pouco de e-commerce, tem um pouco de mídia, tem um pouco de cloud. Você pega a Apple, é praticamente hardware e alguma coisa de serviço. Você pega o Google, é praticamente tudo serviço, né? Assim, as tentativas que eles tiveram é serviço puro, mas tem muita publicidade. Já o Facebook é tudo publicidade, praticamente alguma coisa do óculos. Então elas têm, apesar de a gente falar são empresas de tecnologia, elas têm vieses e escolhas de portfólio muito diferentes, né? Então acho que cada uma está na sua estratégia, por isso que também tem espaço de ter 5 grandes empresas de tecnologia ao mesmo tempo. Elas se sobrepõem, mas elas têm mercados e approaches bem diferentes, né? E descendo um degrauzinho ali da nuvem, né? Entrando dentro do balanço dessas duas aí que saíram, né? Porque afinal de contas, Microsoft e Google foram as protagonistas desse primeiro trimestre, né? Tanto de busca, Google, Bing e inteligência artificial, não sei o quê. Você falou bem sobre publicidade, né? O YouTube entregou menos receita do que no mesmo período do ano passado. Acho que isso pode ser um sinal de que o dinheiro de publicidade digital está indo para outros lugares que não o digital, ou outros players como o TikTok estão levando esse dinheiro. Qual que é olhando para esse detalhe ali do balanço do Google, o que parece? Acho que a publicidade está onde está a atenção das pessoas. E a atenção das pessoas está cada vez mais fragmentada, né? Então você vê ao mesmo tempo a Amazon e a Apple apostando muito no crescimento de publicidade e advertising nas suas plataformas. São plataformas que têm outro viés, né? Ou nativo de compra, ou nativo de consumo dos hardwares e tal. Então, eu acho que tem a atenção fragmentada vai fazer com que as plataformas tenham suas posições de dominância sempre afetadas. Você tem, ao mesmo tempo, você tem lá o TikTok e outras social media. Então, você tem a nossa atenção muito fragmentada, o que há tempos atrás era só uma televisão, depois era televisão e internet, depois a televisão, o YouTube e o social media, e o e-commerce, e as outras plataformas, e o digital, e as outras, assim, outros lugares de colocar dinheiro. Então, acho que você tem hoje a publicidade muito fragmentada e o YouTube, cedo ou mais, assim, vai acabar sentindo um pouco disso. Né? Cru, e no balanço ali tem comentário, né, as falas ali dos dois CEOs, tanto de Microsoft quanto Google. O Satya Nadella, ele disse lá um trechinho que ele diz mais ou menos assim: estamos muito otimistas, fomos muito bem e estamos vendo nascer neste momento a conexão entre a potência da inteligência artificial com a OpenAI, a fusão disso com a maior plataforma de interface de usuário do mundo. Ele está dizendo, a gente vai fundir essa inteligência artificial no Windows, no Office, e vai virar uma coisa só. E do outro lado você tem o CEO do Google dizendo, os resultados foram ok, mas nós acreditamos na nossa capacidade histórica de inovação para continuar sendo relevantes.
Essas duas são duas coisas que têm visões diferentes, né? Um tá dizendo, estamos apostando que o futuro vai ser AI, mais Windows, mais Office, mais isso, aquilo. E o outro, acreditamos que o nosso histórico de inovação vai garantir a nossa sobrevivência futura. Tem uma diferença de visão aí, né? Parece que um aposta no legado e o outro aposta nos experimentos. O que você acha, Cru, dessas duas visões, assim? Super, vamos imaginar positivamente que vai ser bom para a gente ter esse monte de ofertas novas. Mas eu estava olhando, a Apple definitivamente é B2C, né? Assim, é uma simplificação que a gente fala, assim, você nota que está no core do pensamento, e ela nunca conseguiu, ou nunca quis ser opção corporativa. Tanto é que a primeira vez que chegava um funcionário na empresa com um iPhone, não conseguia fazer funcionar. Não conectava. Então temos esse histórico aqui. Microsoft definitivamente B2B. O Google eu ficaria assim meio, às vezes eu acho que é para lá, às vezes eu acho que é para cá. Mas tem uma verdade aí. A Microsoft tem a força do mundo corporativo. A interface dominante das pessoas, tirando lá os grandes ERPs, CRMs, não sei o quê, o ambiente, o pacote Office, muito domina dentro das companhias. Então, por um lado, essa nova proposição da Microsoft de trazer essa linguagem de prompt, de linguagem natural, como uma nova interface, eu acho isso realmente uma alavanca nossa brutal. E a gente sempre teve que se adaptar à interface. Então, a gente acostumou a abrir um documento em Word e começar a escrever. Abrir uma planilha nova de Excel. No máximo, a gente abria uma anterior ou abria com um template. Mas era meio quase do zero. Então, o processo de começar a construir coisas era um processo lento, um processo complexo, caro, né? Assim, em tese, improdutivo, perto, eu acho, do que a gente vai ver agora, que o cara vai poder, imagina, começar a dizer assim, comece fazendo uma tabela com os principais clientes, quanto eles compram por mês, qual é a média, qual é não sei o que, e o produto que mais compra. Imagina eu poder escrever isso em 3 frases e o negócio montar para mim. Então, dá. Então, eu acho que aí a Microsoft deve ter uma alavanca brutal, ok? Mas eu quero trazer um voto de valor para o Google. Ok? Que embora o Pedro falou uma vez assim, o Google, a vaca leiteira dele era da propaganda, do negócio que vinha lá do search, né, dos cliques e a lógica toda do algoritmo. Quando vem essa coisa nova do prompt, dos LLMs, o cara tem que fazer uma coisa que mexe com o que ele sabe ganhar dinheiro, então naturalmente a autodisrupção ela não brota até para empresas assim. Mas o Google tem dentro dele a criação histórica de coisas realmente incríveis. Uma delas é a própria ideia dos Transformers que tem. Então, eu acho que o Google não está longe de estar vencido, tá? Porque, às vezes, assim, a capacidade que eles têm de criarem coisas e hoje a sensação que eles têm de que podem ter perdido o timing criou, acho que um grau de ansiedade maior, né? E eu acho que o Google vai mostrar coisas nos próximos anos, sim. Cara, isso é jogo de brincadeira de leapfrog, é saltinho do sapo. O cara, brincadeira, agachou, pulou por cima, tá na frente. Mas daí agora tá agachando. E o de trás tá com vontade de pular por cima. Então, o leapfrog, para mim, ele vai continuar. O que é interessante é assistir 2 líderes CEOs de origem indiana comandando essas 2 companhias, né? Super. Eu vi um reporte agora do Graham, que é o cara que foi CEO lá da Y Combinator no Vale do Silício. Fez um estudo meio complexo que ele mostra assim, dos executivos, média dos executivos americanos, o de origem indiana, a média é $100 mil, tá? A média. E um americano... Média de salário, é isso? De salário. E um americano é 50 mil. Ele insinua assim, que o estrangeiro que foi para os Estados Unidos, fez vida lá, tem uma remuneração superior ao americano. E o que a gente está vendo é que nesses 2 casos, quanto que ganha um CEO do Google, será, Júnior? A remuneração do CEO do Google anunciada, né, do que foi no ano passado, chegou em $229 milhões. Tá pouco ou não? Tá nessa tua média aí? 229 milhões de dólares. Ele deve puxar muita gente que ganha para dar 100 mil de média. Eu acho que tá dando 100 mil por causa só dele. Mas olha que coisa interessante quando a gente começa a olhar essas coisas, né? $229 milhões e o Google demitiu lá 10, 12 mil pessoas. A Apple não demitiu ninguém e a primeira ação do Tim Cook, CEO da Apple, para não demitir as pessoas foi reduzir o seu próprio salário
limitando a 49 milhões de dólares ano. Ah, ufa. Não vai passar. É. Vai dar para pagar a conta. Acho que ele não vai passar dificuldade, mas Vai trocar de brincadeiras casa. à parte, são quase 5 vezes menos do que o CEO do Google, né? Fazer um comentário em cima do que eu tava pensando aqui assim. Eu acho que tem uma coisa, independente das empresas, tem uma coisa. A gente tá vendo duas revoluções ao mesmo tempo. Assim, uma tecnologia com duas revoluções, né? Que elas estão ligadas a um princípio humano. Primeiro, assim, as pessoas são preguiçosas, de forma geral. Eu quero ter menos tempo para fazer as coisas, menos trabalho. Se eu puder chegar do ponto A e B com menos esforço, isso vale desde as cavernas até hoje. De forma geral, não sei que você goste muito de sofrer e valorize muito a jornada do sofrimento, você quer fazer as coisas mais simples e mais baratas. Se você pensar, tem duas revoluções baseadas nisso acontecendo. Uma é da produtividade, né? Que a produtividade é quanto tempo eu levo para puxar uma cor no meu Excel, quanto tempo eu levo para fazer um gráfico, acertar o eixo, quanto tempo eu levo para responder um e-mail. Se eu tiver um jeito, eu como pessoa física, tiver um jeito de fazer isso mais simples, qualquer coisa que acelere a minha produtividade, o AI é o meio, né, a forma de fazer isso, eu vou gostar. E existe hoje uma plataforma de produtividade comum a todos, que é o Windows, Office e tudo mais. Então, é muito normal que isso aí é meio um jogo ganho. Porque a minha empresa, quando eu sento, ela já tem lá, eu já até vou usar a plataforma, não preciso decidir nada e eu vou preferir fazer isso. Provavelmente vai ter as ondas de impacto, mas vamos falar assim. Então, a revolução da produtividade, para mim, ela tá dada e ela tá meio ganha. Por mais que você tenha um CRM que vai fazer uma outra coisa, um RP, mas são complementares à plataforma oficial de produtividade nos últimos 20 anos, 30 anos. Né? Então, esse jogo tá ganho. Tem um segundo jogo que também está ligado ao menor tempo possível, qual o menor tempo possível para eu adquirir conhecimento ou informação daquela coisa que eu preciso. Né? Que ela foi vencida nos últimos 20, 30 anos pelo Google. É onde está o bar que eu quero, onde é aquela informação, qual é o livro que mais gosto, onde eu vou, onde eu compro. Ela foi vencida nos últimos 20, 30 anos pelo Google. Então você tinha Dá o Google. Dá o Google. Tem o Google e são duas agendas muito diferentes. O que está acontecendo para mim dessas duas batalhas é que a agenda número 1 de produtividade ela está separada numa segunda agenda de conhecimento e informação e o risco está aqui. Né? Então, assim, a Microsoft vai ganhar o jogo da produtividade? Já está ganho para mim. Está ganho, porque ninguém vai trocar o Windows porque o Google agora fez... Agora, a batalha está neste campo, que é o campo do conhecimento e informação, que a internet é cada vez mais complexa. E aí que está o risco. E aí tem um entrante, porque o ChatGPT é um entrante e ele quebra a lógica do Google, enfim. E se você olhar friamente, sem saber que uma técnica de search, outra de prompt, friamente, no ser humano médio, você te pediu uma informação, a resposta mais rápida e a que te ajuda mais rápido no lance do ser humano, que é o caminho mais curto, é o ChatGPT. Hoje, assim, dá para afirmar categoricamente que é isso, né? E se você abrir as duas coisas com dois computadores, o tempo que você vai levar para chegar na informação que você quer, com certeza você já tem um vencedor da experiência do usuário neste momento. Se o Google vai ser hábil em adaptar seu modelo de negócio para chegar na mesma experiência do usuário, para criar credibilidade, para criar conforto, para criar... Beleza. O grande risco do Google é o que eu sempre falo, né? A lógica do Google é posicionamento de palavra e clique. E o ChatGPT não tem nem posição de palavra e não tem clique. E este é o grande desafio. Porque você quebra a lógica central do que é um AdWords, que é um classificado do século XXI. Então, você tem um risco grande. Então, quem vai vencer essa agenda? Né? A Microsoft já venceu uma parte dela, já está vencida. E a outra tem uma disputa. E essa disputa deixa o Google em bastante risco, porque a lógica de 60%, 70% do negócio dele é desconstruída. E eu acho que quem vence é sempre a experiência do usuário. E quanto mais você vai usando, mais achando melhor, e é um flywheel de velocidade de talvez o ChatGPT me ajuda mais rápido do que ficar procurando e clicando um monte de link. E acho que esse é o desafio que as empresas têm. Interessante ver isso, porque na fala do Pichai lá, o CEO do Google, ele tem um pedacinho lá que ele fala que nós não estamos interessados não nos importa muito qual vai ser o caminho, ChatGPT, busca, não sei o quê, nós estamos interessados em encontrar a melhor solução para o usuário final. Ele meio que tenta descaracterizar um pouco o que é, o que vai ser, se é link patrocinado, se é busca, se é AI, mas a preocupação é entregar o melhor pro usuário final. É isso, senhores. Estamos vendo a história se desenrolar na nossa frente, né? Esse momento agora, muitos já disseram que é comparável à criação da internet, à criação do Windows, onde todo mundo pôde, né, mexer no computador sem saber código. Estamos vendo uma nova história se escrever. Ainda é muito cedo para dizer quem vai ganhar, quem vai perder. Por enquanto é tudo... o jogo tá rolando, né? Acho que, pegando só um ponto aqui, assim, se você pensar bem, volta a 5, 6 meses atrás, tudo que a gente estava usando muito todos os dias já era velho, né? Então, assim, o Google, há quanto tempo você usa? E olha, a experiência é muito velha. O Windows é a mesma coisa, desde, sei lá, tentaram um Windows novo aí, voltaram atrás, é tudo meio parecido.
O cloud também é bom, é novo, mas, puta, cara, tá aí, sei lá há quanto tempo, né? Então, assim, a capa do Jeff Bezos na aposta de cloud tem, sei lá, 20 anos. Então, assim, apesar do mundo estar muito rápido, mudando muito, a lógica plataformística, vamos falar assim, de tudo que a gente faz é muito antiga. Então, é engraçado que quando você olha essa revolução, você fala assim, cara, tendencialmente está na hora de uma grande quebra, porque já faz, né, um bom tempo que essa quebra não acontecia. Acho que tem várias pistas nos últimos anos, várias buzzwords, desde blockchain, a NFT, o metaverso, coisas que vão existir, mas elas não quebram a lógica, né? E eu acho que a gente está vendo agora uma coisa que quebra a lógica e tem capacidade de reorganizar de novo um negócio que estava muito consolidado. Então, assim, toda vez que consolida, fragmenta, e eu acho que a gente vai estar numa nova fragmentação de mercados que estavam consolidados há 10, 15, 20 anos. Então, acho que eu tenho uma sensação assim, nós vivemos toda hora discutindo tecnologias, rupturas, tendências e o que for aí, né? Comportamento de consumo, até tecnologias mais incríveis. A palavra exponencialidade vai e vem e tal, mas uma expressão bem simples, uma imagem bem simples da exponencialidade é aquela coisa, aquela curva que parece morta, até um momento parece que ela encontra o cotovelo ela fica bem viva, né? Ela faz aquele gradualmente de repente. Eu tenho cada vez mais a sensação que nós estamos perto desse cotovelo, ou ele já passou. Então, é bem provável que desenhos daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos vão marcar esse cotovelo. O que nós estamos vivendo aqui agora é uma coisa muito séria, muito relevante. O executivo, o líder, o empresário que não se atentar e não se desafiar a aprender bem o que nós estamos fazendo agora, aprender bem é difícil, mas assim, incitar os seus times a hackear isso, a desvendar isso, vamos para dentro disso para nós conseguir desenvolver o nosso senso crítico e nós termos opinião sobre isso, eu acho que corre um risco enorme. Quem não tiver vontade, curiosidade, coragem de aprender essas coisas diferentes, corre um risco organizacional muito grande. É isso que eu penso. Estamos vivendo o cotovelo da curva. Com certeza. De não sei o quê, mas é o cotovelo de curva. Faz sentido, e isso aqui na Startse a gente leva ao pé da letra, né? O Piero, que é o nosso CEO, liberou o nosso curso. A gente tem um curso chamado AI for Leaders, liberou esse curso para que todo mundo aqui na Startse fizesse, todas as pessoas, 100% do nosso time, hoje, colocar entre aspas assim, formado em AI, porque se não entender disso, não tem como ser competitivo, não tem como jogar esse jogo, tem que minimamente saber o que está acontecendo no mundo e entender os impactos que esse negócio causa. Então, pegando esse tema aqui, aproveitando, se você quer levar esse negócio para tua casa, para tua empresa, para os teus funcionários, formar todo mundo em AI, colocar todo mundo na mesma linha de pensamento, manda uma mensagem aqui pra gente ou escreve aqui nos comentários que o nosso time vai entrar em contato com você, porque isso virou, como o Cru diz, literacia básica, é isso? Aprender sobre AI hoje é aprender sobre Excel, Word, PowerPoint há 20 anos, correto? Tá se tornando letramento básico. Promptar vai se tornar um letramento básico. Temos que entender os fundamentos. Muito bom. Então, com esse recado final, chegamos aqui no derradeiro minuto do nosso episódio de hoje do podcast Organizações Infinitas. Lembrando que este livro está disponível aí para você nas principais lojas, está lá na Amazon, que a gente tanto falou. Você pode adquirir e transformar ele na sua Bíblia aí para criar organizações infinitas. Lembrando também do link aqui embaixo do nosso workshop. E esperamos vocês no próxima quarta-feira às 17 horas, sempre com esse papo legal, descontraído aqui com o Piero Franceschi e o Cristiano Cruel. E aí? Valeu! Falou. Show!